coração quebrantado sempre, você se lembra, deve se lembrar daquilo que eu sempre falo, que um coração quebrantado, Deus não resiste. Ele não resiste a um coração quebrantado. Um coração que está livre de argumentos. Porque quebrantamento significa quebra de argumentos. Simplesmente chegamos em Deus com o coração aberto, sincero e nos lançamos nele. Oh, meu Deus, muito obrigada por todo o bem que tem nos feito. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por todas as boas oportunidades. Obrigada, Senhor. Obrigada porque tem nos ajudado a caminhar. Obrigada, obrigada. Obrigada por essa noite, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor. Nós estamos aqui, o hoje, o agora, o que temos, estamos felizes, muito gratos, porque podemos te servir, te glorificar, te adorar, nos rendemos aos seus pés e te adoramos de todo o nosso coração. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, o que falamos, pensamos, fizemos que tenha entristecido o teu Espírito Santo. Nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue na igreja, no ministério, sobre o nosso povo em todo lugar, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade em todos os nossos templos, que o nosso povo seja imensamente abençoado em todo lugar. Visita-nos com grande poder. Passa do teu sangue sobre nós e fala aos nossos corações. Eu preciso de graça, de unção, de poder sobre nós. Ó Deus, venha ao nosso encontro. Nós não somos nada sem o Senhor. O Senhor é a nossa força, é do Senhor que vem toda a força que nós precisamos para seguir em frente. Nos cubra com teu sangue. Eu repreendo todas as obras do mal, setas demoníacas, dardos, toda obra do inferno contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus. Laços, armadilhas, obras infernais, setas demoníacas, eu repreendo em nome de Jesus. Eu quebro laços e armadilhas agora, em nome de Jesus. Toda seta demoníaca que vem para atrapalhar, para roubar mentes, corações, para causar transtorno, eu repreendo em nome de Jesus. Passa do teu sangue aqui, envia anjos poderosos, assuma o controle do trabalho, fala aos nossos corações, se manifesta com muita força e grande poder, porque nós queremos ver e tocar na sua glória. Te amamos, venha ao nosso encontro, porque sedentos estamos do Senhor, como Davi falou no Salmo 42, eu tenho sede do Senhor. Ah, quanta sede eu tenho do Senhor. Nós temos sede do Senhor. E eu quero pedir, meu Deus, para que o teu povo continue faminto e sedento. E que a cada dia mais pessoas queiram o Senhor. E te amem. Que as pessoas amem o Senhor de todo o coração. Obrigada por tudo. Assuma o controle deste trabalho, que seja uma grande noite para nós. Obrigada por tudo, amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2019. Emanuel, Deus é comigo. Deus é conosco. Eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Queridos, eu sempre falo que nós temos que escolher de que lado da vida nós vamos estar. A Bíblia deixa bem claro que tudo relacionado a meio termo vai ser um problema na vida da gente. É impossível uma pessoa ser bem-sucedida
Metade com Deus, metade fora de Deus, metade na igreja, metade fora. Uma vez que você recebe o Senhor como seu Salvador, você não é mais frio. Só te resta agora ser quente ou ficar no mais ou menos. E esse mais ou menos vai te colocar numa condição de morno, que a Bíblia diz que é totalmente indigesto para Deus. Isso é importante ser visto, porque nós vivemos num tempo onde o mundo está um caos. Gerações perdidas, sai uma, está entrando outra ainda pior. Os crentes que deveriam estar firmes na rocha, focados, estão afrouxando, bambos, para lá e para cá. Ora estão aqui, ora estão ali, ora tem um discurso de fé, ora tem um discurso mais ou menos. E isso é lamentável. As pessoas tiram, eu vejo uma falta de discernimento que chega a ser, isso sim, desesperador. Porque pior do que um mundano cego é um crente cego, sem discernimento. Porque eu não espero visão de mundanos. Eles não têm o Espírito Santo, eles não têm a mente de Cristo, eles não são guiados pelo Espírito Santo. Mas é natural que se espere de um crente a mente de Cristo, o discernimento do Espírito. É natural que a gente espere encontrar num crente o Espírito Santo. E que ele tenha, claro, visão. Ele não pode ser um cego. A Bíblia diz em Deuteronômio 30, 11, o que hoje estou ordenando a você não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Então, já começa assim, o que eu dou a você de direção, onde eu mando você estar, o que eu mando você fazer, as direções que eu dou a você, vamos parar de desculpas, porque elas não são difíceis. Por que a Bíblia diz? Por mais difícil que uma coisa seja, por que a Bíblia diz que não é difícil? Porque o Senhor nos dá graça para passar por aquilo que Ele quer que a gente passe. E para isso você precisa de discernimento, você precisa de visão. Mas, se você não ouve a palavra, você nunca vai sofrer uma renovação mental. Se você não dá lugar ao Espírito Santo, você vai dar lugar a outro espírito, porque uma casa vazia é uma morada do mal. Uma casa vazia é morada do mal. Um lugar vazio é um lugar. E o diabo, ele... Às vezes a gente acha assim, o diabo quer usar aquele que já está lá largado. Não, esse já está sendo usado. Nós temos que ir para a Bíblia, lá já ainda no início, a Bíblia diz que Satanás entrou na serpente porque de todos os animais, ela era a mais astuta, o mais astuto dos animais. Agora, astúcia é pecado? Não, não é pecado, até porque a Bíblia deixa claro que é para você ser simples como a pomba, mas prudente, atento, astuto, como a serpente. Não é. Mas observe que uma habilidade mal usada pode ser o caos. E o diabo, ele vive ao derredor bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar.
E se nós não formos pessoas de visão, e para sermos de visão, nós precisamos ter o Espírito Santo, que vai nos dar discernimento. Nós vamos acabar sendo levados por historinhas, por influências. E a gente sabe que o diabo só faz 3 coisas. Ele mata, ele rouba e ele destrói. E quando ele controla a mente de uma pessoa, ele controla toda a vida dela. Por isso que ele trabalha tanto para controlar as mentes. Porque uma vez que ele controla a sua mente, ele controla a sua vida. Ele vai fechar seu coração. Então eu estou pregando, você não está aberto para ouvir. Eu estou ensinando, você não está aberto. Você está fechado. Você está remoendo coisas, está com a cabeça em outro lugar. Está na igreja, mas está sendo roubado dentro do templo sagrado. Uma pessoa anda, eu já vi gente andar distâncias longas para entrar na igreja e ser roubado. Sai do outro lado da cidade, de outra cidade, vai para vir para o culto, para sentar e ser roubado. Por causa do que está na mente, do que desceu ao coração, dos questionamentos, das influências que sofre. Ou seja, por conta do controle, porque se o diabo controla a sua mente, ele controla a sua vida. Ah, bispo, eu sou crente, o diabo não controla a minha vida, controla. Se você deixar, ele controla. Judas estava do lado de Jesus, beijou Jesus, molhou um pedaço do pão na sopa do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Satanás entrou nele e ele foi e vendeu por 30 moedas. Então, se eu não for dirigida pelo Espírito Santo, eu serei dirigida por outra coisa. Se a minha mente não for tomada da presença de Deus, vai ser tomada por alguma outra coisa. E é impressionante como muitas pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar e como se esse plano fosse tudo o que há. Mas ele não é. E o Senhor então diz, olha, o que eu ordeno a você, não é difícil você fazer. Nem está além do seu alcance. Você tem graça para fazer, você tem favor, você tem unção para fazer. Agora, você quer? Você quer fazer? Porque o Senhor é um ser, o Espírito Santo é um ser educadíssimo. Nós já encontramos na Bíblia ele batendo na porta, o Senhor Jesus. Então, ele quer a minha mudança, mas eu estou fechada. E eu me convenço de muitas coisas. Mas não me convenço daquilo que eu tenho que me convencer. Eu não estou sendo, a palavra de Deus eu não estou permitindo que ela entre e cale fundo. E modifique o meu caráter. Porque se a palavra de Deus não muda o meu caráter, eu estou servindo a Deus para quê? Eu vim à igreja para quê? Se a palavra de Deus não afeta o meu interior, por que sirvo a Deus? Que historinha é essa que a gente conta para a gente, terrivelmente mentirosa, que nos leva a viver apenas um engano? Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. O que está relacionado à vida e prosperidade ou morte e destruição está a obediência. Está aqui, inclusive eu não peguei tudo isso, porque eu tenho outras referências para ler. É a obediência. Se eu obedeço a Deus, eu atraio para a minha vida, vida e prosperidade. Mas se eu não obedeço, eu vou atrair para a minha vida morte e destruição. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. É testemunha contra vocês.
de que coloquei diante de vocês, vocês não são inocentes, vocês sabem que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte. Quer dizer, a possibilidade de você ter uma vida plena, abundante, mas também você pode escolher a morte se você quiser. Eu dei a você o livre-arbítrio, você pode escolher onde quer ficar, morar, andar, o que você quiser, com quem vai andar, com quem vai se relacionar, qual vai ser seu estilo de vida, no que vai crer, no que não vai crer, onde vai estar ou não vai estar. Enfim, você escolhe no que acreditar. Você acredita nisso? Ah, não sei. Bom, tudo bem. Você escolhe, você tem a liberdade de escolher o que você quiser para a sua vida. Hoje eu invoco os céus da terra como testemunhas de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, ó o conselho, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, porque toda escolha que eu fizer vai afetar esses filhos, quer dizer, descendentes. Por isso que eu não posso ser uma pessoa egoísta e ir fazendo as minhas escolhas sem pensar nas consequências, porque toda escolha vai gerar uma consequência. A gente sabe, você já ouviu 1 milhão de vezes, que você é livre para escolher, mas você precisa entender que há uma responsabilidade fora do comum aí. É seríssimo. Porque o que você escolher vai determinar a sua vida, seu destino, seu final. Agora, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor. E o seu Deus, ouçam a sua voz. Você tem que amar a Deus, ouvir a sua voz e se apegar firmemente a Ele. Aí Ele diz o que é a vida aqui. Pois o Senhor é a sua vida. A sua vida é Deus. E Ele dará a vocês muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero, todo mundo quer essa vida abençoada, próspera, essas promessas todas cumpridas. Mas, quem realmente tem vivido uma vida séria com Deus? Quem realmente tem levado com seriedade o seu relacionamento com Deus? Infelizmente, não muitos. Porque o mandamento número 1 é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua força, com toda a sua energia. E quantos que têm passado por cima de si mesmos para amar a Deus? E como é que eu mostro? Se me amardes, guardareis meus mandamentos? Então, a prova de que eu amo a Deus não é quando eu digo, eu amo o Senhor. É quando eu sou capaz de ouvir a sua voz, de me submeter. Mesmo quando dói, mesmo quando é difícil, é doloroso, eu estou lá, honrando a Deus. Em Êxodo 1:15 diz assim, o rei do Egito, veja bem, fala comigo, o rei do Egito, então, é o faraó. Esse faraó aqui não era brincadeira. Esse faraó era um sujeito mau, perverso. E ele deu uma ordem às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras, fala comigo, todavia, as parteiras temeram. Elas temeram a Deus, elas foram movidas pelo temor a Deus. O que moveu essas mulheres e fez com que elas enfrentassem a autoridade máxima da nação e deixasse ali uma decisão tomada dentro delas? Nós não vamos fazer isso. E qual era o motivo? Por quê? Por que não vão fazer? Por temor a Deus. Meu Deus, quanta seriedade. Meus queridos, é exatamente isso que Deus está esperando encontrar em nós. Quanta seriedade.
Por que eu vou passar por cima de uma ordem? Por que eu vou arriscar a minha vida? Esse faraó mau, capaz de matar? Porque eu sei que essa não é a vontade de Deus. E por saber que Deus não aprova isso, eu não vou fazer. Isso é gente séria. É um crente sério. Essas mulheres temeram a Deus. Elas foram movidas pelo temor a Deus. O que te move? É uma pergunta que você precisa ter resposta. O que te move? Imagem? Vontades? Emoções? Momentos? Ou temor a Deus? O que te move? Opiniões? Influências? Aqui havia, claramente, elas estavam arriscando a vida. Todavia as parteiras temeram a Deus, movidas pelo temor a Deus, e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras? Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Por quê? Porque essas mulheres colaboraram com Deus. Essas mulheres adotaram o sistema de Deus para a vida delas. Elas se submeteram a Deus. Essas mulheres creram em Deus e elas contribuíram para que o povo de Deus fosse abençoado. E não tem nada que pese mais para Deus do que quando você contribui para o bem do seu povo. Quando você abençoa a obra dele, o povo dele. E o povo ia se tornando cada vez mais numeroso, cada vez mais forte, visto, vamos juntos, visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Ou seja, essa atitude de temor, de obediência, de arriscar a vida para obedecer a Deus, fez com que essas mulheres fossem tão abençoadas. Elas foram honradas, Deus foi bondoso, a Bíblia diz, honrou, abençoou, deu a elas uma família abençoada, abençoou seus descendentes, honrou essas mulheres. Mas porque elas estavam diante de uma situação onde eu fico com aquilo que eu sei que é certo, eu temo a Deus, ou eu temo o rei do Egito. A quem eu vou temer? Quem você tem temido? Deus ou o rei do Egito? O rei do Egito, o faraó, é uma representação de Satanás. O Egito sempre quer dizer, significa o mundo. E quem é o Deus desse século, dessa era? O diabo. Então a quem você obedece? Quando a pressão chega, as situações chegam até você, com quem você fica? Com o temor a Deus, a obediência a Deus, com uma fé inabalável em Deus? Ou com o rei do Egito? Quem você tem temido? Quem tem tido mais influência sobre você? Diante de quem você tem se curvado? Você tem se dobrado? Diante do Deus de Israel ou diante do Deus do Egito? Do rei do Egito? Que era também considerado uma divindade? Nós temos nos curvado diante de quem? Do quê? Estamos com medo do quê? Não estamos nos submetendo a Deus por causa do quê? Ameaças? Estamos temendo o quê? Eu creio realmente
que quando eu me submeto a Deus eu sou honrada por isso? Ou eu conto uma historinha para mim e me submeto ao rei do Egito, e quem sabe Deus até vai entender, porque Ele sabe, eu corro o risco de morrer. Elas corriam o risco de morrer. Mas elas decidiram temer a Deus. Elas foram movidas pelo temor a Deus. E as pessoas que são movidas pelo temor a Deus, acima de tudo, são pessoas surpreendentemente poderosas e abençoadas. Ao contrário daquelas que se submetem a cada ameaça e pressãozinha que aparece. Essas, você vai vendo o desfecho da vida. Não é bom. Não é mesmo. Vamos para Números 11, 4 a 8. Um bando de estrangeiros, já fala assim, um bando de estrangeiros que havia no meio deles, encheu-se de gula. Então eu vou blasfemar, reclamar, murmurar, por causa do quê? Estou sendo movida pelo quê? Pelo meu estômago, pela minha carne, pelas minhas vontades. Ou seja, eu blasfemo, eu reclamo, eu murmuro contra Deus, eu reclamo. Por causa do quê? Por causa dos meus prazeres. Por causa daquilo que me dá prazer. Esse bando de estrangeiros eram egípcios que tinham saído porque não quiseram ficar nem no seu país. Quando viram a ação de Deus, quiseram acompanhar Israel. E agora, o que esse povo fez? Esse povo, que não tinha nada a ver com a história, estava lá porque não quiseram ficar no seu país, que tinha sido devastado pela desobediência do faraó, a dureza do faraó. Começam a fazer o quê? Se encheram de gula. E até, aqui ó, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Aí eu pergunto a você, por que não lembraram também da escravidão? Por que não lembraram da escravidão? Mas agora perdemos o apetite. Perdi o prazer da vida. Perdi, sabe? Então, meu Deus, eu tenho que voltar para esse trabalho. Tenho que voltar para essa cidade. Tenho que voltar para essa casa. Meu Deus, eu tenho que voltar. Mas agora perdemos o apetite. Nunca mais vemos nada. A não ser este maná, que saudade dos peixes, dos pepinos, dos meus amigos, das minhas amigas, dos meus passeios. Que saudade dos pepinos e das melancias. Que saudade daquele tempo que eu fazia isso, que eu fazia aquilo. Que saudade dos alhos porós, gente. Gente, que saudade das cebolas e dos alhos. Estou com tanta saudade quando eu caminhava aqui, quando eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas agora, perdemos o apetite. Nunca vimos nada a não ser este maná. Vida cruel é a minha. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Agora eu quero que você guarde isso, porque agora eu vou voltar na história. Fala comigo. Tinha gosto de bolo,
amassado com azeite de oliva. Você já comeu algum bolo ou pão só com azeite de oliva? Jesus Cristo. Pensa uma coisa horrorosa. Aí você vai falar, tá vendo, bispo, eles tinham razão. Não, eles não tinham. Não tinham. Porque em Êxodo 16, quando o maná desceu pela primeira vez, foi mandado pela primeira vez, a Bíblia diz, disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo de Israel chamou maná, que quer dizer o que é isso? Porque não sabia o que era. Aquele pão era branco como semente de coentro. Mas tinha gosto de quê, gente? De bolo de mel. Ah, um pão de mel, um bolo de mel. Aí mudou de figura, não é mesmo? É gostoso para danar. Quem não gosta? Todo mundo gosta. Você pode imaginar a primeira vez que eles viveram aquela glória. Quanta glória e aleluia, quanto movimento, quanto testemunho. Mas o tempo passa, as pessoas se acostumam com a boa vida, com os bons cuidados, com o grande amor de Deus. Elas se acostumam com as vitórias, elas esquecem do tempo da escravidão, do tempo da escassez, do tempo da miséria, do tempo da doença. Elas esquecem do tempo da vergonha, do tempo da solidão. Elas esquecem do tempo do desemprego. Elas esquecem do tempo que a grana era curta. Elas esquecem. Quantas vezes eu encontro pessoas com a memória curta. Quando elas estavam vivendo aquele milagre, elas testemunhavam. Agora perdemos o apetite. Não aguentamos mais esse maná. E tudo por quê? Os caras não tinham nem personalidade, nem identidade. Não tem nada pior do que uma pessoa sem identidade. Que qualquer pessoa que cruza o caminho dela é capaz de fazer a cabeça dela. Ela é manipulada por qualquer coisa. Ela é manipulada por emoções, ela é manipulada pelo mundo, ela é manipulada por redes sociais, ela é manipulada por blá, 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 ela é manipulada pelo diabo. Um bando de estrangeiros que não era nem lugar para eles. O que vocês estão fazendo aí? É o que eu diria, vocês estão reclamando do milagre que o meu Deus manda todo dia. O que nós diríamos? Você está falando do meu milagre? Você está falando do meu Deus? Ei, minha gente, não estão felizes? Voltem para o seu país, então. Pois eles começaram a reclamar e até os israelitas entraram na onda. E aí começaram, que saudade disso, que saudade daquilo, que saudade daquilo outro. Agora perdemos o apetite, não tenho nem prazer. É uma tristeza para mim. Voltar para aquela casa, voltar para aquele lugar, viver aquilo lá, voltar a trabalhar, olhar para a cara daquele chefe. Ai, que tristeza. Muito bem, o que vocês viram aqui? Deus é um Deus de palavra. Ele mandou o maná e prometeu sustentar durante o tempo do deserto. Mas você observou que o maná antes era como o pão, aqui a mesma coisa, aqui, ó. Tinha gosto, o Senhor mandava para eles, a aparência era de semente de coentro, aparência de resina, mas aqui o quê? Aqui embaixo, lá tinha gosto de azeite, de bolo com massa amassado com azeite de oliva. Agora, quando o Senhor mandou
Era aqui, olha, fez chover pão do céu, viver um milagre. O povo chamou de maná, aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Ou seja, Deus continuava suprindo, porque Ele é um Deus de palavra, mas o gosto do maná mudou. O gosto do maná mudou. Antes era uma delícia, mas agora tinha gosto de pão com azeite, amassado com azeite de oliva. É só você misturar. Você vê o que tem. Tem, né? O que gosto tem. Toma uma colher de azeite de oliva, você vai ver que gosto tem isso. Antes, quando eles receberam pela primeira vez o milagre, e estava ali desfrutando do poder de Deus, tinha um gosto. Depois mudou. Mas por quê? A reclamação, a murmuração, foi fazendo com que o maná mudasse o gosto. E é o que as pessoas estão fazendo na vida delas. Deus é um Deus fiel, Ele cumpre com a palavra. Ele supre as pessoas pela sua imensa fidelidade. Mas agora aquilo não sacia, não preenche, não alimenta. Por quê? Porque elas deram lugar a um outro espírito. O maná mudou de gosto. Não era mais como antes. Não era mais. Você vai reclamando, chorando. Por coisas pequenas, eles choraram, blasfemaram contra Deus, murmuraram contra Deus, por causa de pepino, por causa de melancia, por causa de coisas pequenas. Eles não consideraram tudo. Simplesmente aquelas coisas que qualquer um pode viver sem. Agora, na escravidão não dá. Nós nos lembrávamos aqui, nos lembramos. Já que você está lembrando desse monte de coisinha, por que você não lembra do teu tempo miserável? Como um dia eu disse para alguém, que depois que já estava tudo restaurado na vida, teve doente, capenga, se arrastando, perdeu os cabelos, perdeu sobrancelhas, cílios, perdeu tudo. Depois, quando já estava curada pela glória de Deus, começou a reclamar. Eu disse, minha querida, vem cá, olha aqui no espelho. Olha como você está. E isso pesa para você depois do que você viveu? Ao invés de você ficar lembrando essas bobagens, por que você não lembra de onde Deus tirou você? Porque isso sim tem que ter relevância na vida das pessoas. Se eu nunca mais comer um alho poró, uma cebola, um pepino, uma melancia, isso vai ser um problema para mim. Agora, passar a vida na escravidão, isso sim tem relevância. Então eu me lembro do pepino, do peixe, do alho poró, eu me lembro. Lembra também do tempo da escravidão, dos açoites, que você trabalhou, não construiu nada para você, que andou e não foi a lugar nenhum, porque vai lá ver o quantas cidades eles construíram, sem ter nada para eles. Seus filhos sendo oprimidos, sentença de morte sobre os filhos. Agora, o maná mudou. Porque é isso que muitas pessoas vão provocando. Vai chegar um momento que o gosto do maná vai mudar. As coisas vão mudar. Porque até um bando de estrangeiros faz você reclamar contra Deus e não ver tudo o que Ele fez na sua vida.
Nós precisamos deixar de ser cegos. As vendas precisam cair. Aquelas mulheres arriscaram a vida por temor a Deus e foram honradas. O bando de estrangeiros, nem felizes estavam no seu próprio país, nem tinham direito a nada daquilo, estavam ali desfrutando de um milagre também. E agora, essas pessoas que a voz não deveria ter relevância nenhuma, pessoas que não contribuíram em nada na construção de Israel, estava reclamando do milagre de Israel, e Israel entrou na onda. Israel entrou na onda de quem? Quem que eles pararam para ouvir? O bando de estrangeiros. Quem você para ouvir? Quem tem influência sobre a sua vida? Quem faz sua cabecinha? Quem te faz se mover? O que te move? Preste atenção, meus amores, meus queridos de Jesus. Algumas pessoas, elas têm trabalhado para passar a vida delas com menos que pepino e melancia. Porque elas estão reclamando que a vida delas não está boa porque falta pepino e melancia na vida delas. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Eu tenho que saber onde Deus me quer, o que Ele quer de mim, onde eu devo estar, o que Ele me chamou para fazer, e simplesmente confiar nele e me submeter a Ele. Senão eu vou viver uma vidinha miserável, infeliz, sem gosto, comendo o pão amassado com azeite de oliva, sendo que outro dia eu estava comendo pão com gosto de mel. Quantas vezes eu vi gente desfrutando do milagre a mel, meu pai, que coisa maravilhosa. De repente, a reclamação, a falta de temor. Porque o que fez esse povo agir assim foi a falta de temor. A falta de conhecimento de Deus internamente. Porque conhecer milagres eles viveram muitos. Mas você precisa conhecer aqui dentro. Você não pode viver como um cego, que facilmente fala mal até de milagre. Deus que te deu, Deus te colocou numa posição, num lugar, deu algo para você. Você não tem direito de reclamar. Essas pessoas não entraram na terra prometida. Essas pessoas alteraram o destino delas. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou há muito tempo na lida pregando Jesus e cuidando de pessoas. E eu vi gente que foi tão alto, mas que caiu. Gente que foi, e Deus cercava de cá e cercava de lá, e falava e orientava, não tinha meio. A mente cega, escamas, venda, coração tomado. E foram se envolvendo com as coisas rasas, movidas pela gula, pelo estômago, foram tomando decisões na vida, ou foram dirigidas por pessoas movidas pela gula, que é pior ainda. Porque uma coisa é você fazer bobagem pela sua própria cabeça, outra coisa é você fazer bobagem ainda da cabeça dos outros. Que é uma coisa que eu sempre falo. Por que eu peço sempre a Deus quando eu venho para o altar? Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu não quero nada da minha cabeça. Porque da sua cabeça você consegue sozinho. Pior do que você não usar da sua cabeça as bobagens, usar as bobagens da cabeça dos outros.
E às vezes eu vejo gente só repetindo, igual papagaio, as bobagens dos outros. São tão pequenas, tão rasinhas, sem conteúdo, não acrescentam. Nada. Facilmente. Por que você chora? Não tem pepino hoje. Por que você chora? Não tem melancia, não posso viver sem uma melancia. Você não gosta da comida? Não gosto dessa comida. A comida era um milagre. Eu não gosto desse emprego. Eu não gosto dessa casa. Eu não gosto desse lugar. Imagina, Deus me trouxe para São Paulo e agora eu só reclamo. Não gosto de São Paulo, não gosto de trânsito, não gosto do povo, não gosto daquilo. Eu amo o lugar em que eu estou. Eu amo. Porque o meu lugar é onde Deus me colocou. Às vezes a minha mãe, ela me faz essa pergunta. Ela fala, onde você gostaria de morar se você pudesse? Onde eu estou. Não, mas você não tem um desejo? Não. Você vai falar, bispa, não. Ah, bispa, mas eu tenho o direito de querer. Querido, você tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida, já li para você. Só que não espere que Deus vai te acompanhar. Não espere isso. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu posso dizer hoje, não, pronto, não quero mais estar em São Paulo, não quero mais fazer isso, aquilo. Eu posso fazer o que eu quiser, a vida é minha. Pronto, não quero mais, pronto. Ok? Deus mandou eu estar aonde? Aqui. Deus mandou fazer o quê? Isso que eu estou fazendo. Ele vai me acompanhar? Não. E aí, eu vou sozinha? Vou fazer igual Noemi? Vou sair de Belém porque estou em crise, está em crise. Eu vou para Moabe. Ok, vai para Moabe. Deus acompanhou? Ah, mas em Moabe não tem fome. Não tem fome, mas tem morte. Foi uma troca boa, né? Voltou de mão na frente, outra atrás. Depois sai da própria boca dela. De mãos cheias eu saí, de mãos vazias eu retornei. Eu saí de mãos cheias. Quando eu saí, minhas mãos estavam cheias. Agora, eu estou o quê? Mãos vazias. Perdeu o marido, perdeu filhos, patrimônio zero. Voltou como uma indigente. E depois ficou lá muito tempo comendo do que caía do chão que foi permitido catar. Quem ainda fez isso por ela foi a Ruth. Mas por quê? Porque eu quero tomar minhas decisões, movida pela gula, ou movida por pessoas que são movidas pela gula, pelo estômago, pela carne. Gente que não é dirigida por Deus. Aí eu falo contra as coisas de Deus, aquilo que Ele está fazendo na minha vida. O maná mudou. Não é mais o maná gostosinho. As coisas foram mudando. E eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas trabalham para que as coisas comecem a ser mudadas na vida delas. Porque elas falam de forma inconsequente e nas suas palavras há poder. E tudo que você falar vai ser usado contra você mesmo. A tua boca é como uma arma apontada para a sua própria cara. O maná mudou. Tinha gosto de mel. Agora tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Porque a gente tinha, mas o maná vinha, mas com outro gosto. Não era mais o mesmo maná. Ou seja, não era mais o mesmo cuidado. Deus tinha um cuidado, mandava, mas não era da mesma maneira. Porque eles só sabiam reclamar. Por que faziam isso? Por falta de temor a Deus.
Porque quando nós tememos a Deus, nós nos submetemos a Ele e com alegria. Porque nós sabemos que Deus sabe o que é melhor para nós. Só que esse povo foi avisado. E nenhuma pessoa pode alegar ignorância quando ela está vivendo algo. É certo que a palavra foi até ela. Mas é aquilo, quando a palavra não é o bastante, Deus mexe nas circunstâncias. Em Josué 2,17 diz assim: os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho. Esse cordão vermelho representa o quê? O sangue de Jesus. E nós devemos estar debaixo do quê? Da vontade de Deus, debaixo do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é uma arma poderosa. A cruz de Cristo é uma arma poderosa. A palavra de Deus é uma arma poderosa. O nome de Jesus é uma arma poderosa. Na janela pela qual nos ajudou a descer, se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Eu faço questão depois, você mesmo meditar no Josué 2, você vai ver que, a exemplo das parteiras, Raabe ouviu do rei, quando os espias entraram em Jericó, na casa dela. Manda esses homens embora, que eles estão aqui para espionar. E ela, por temor a Deus, por ouvir falar do Deus de Israel, ela decidiu esconder aqueles homens. Ela arriscou a vida dela por temor ao Deus de Israel. Ela fez aqueles espias jurarem que não iriam destruí-la junto com a cidade. Quem era essa mulher? Talvez a vergonha da família. Observe que a palavra diz, se não tiver trazido para a sua casa, ou seja, os pais não moravam com ela. Os pais não moravam lá. Ela morava sozinha numa casa, no muro, que as muralhas eram muito largas, então tinha as construções ali. E ela era uma prostituta. Uma pobre prostituta, uma miserável prostituta, que vendia o corpo por dinheiro nas ruas de Jericó. Uma prostituta que talvez era a vergonha da família. Uma mulher que não tinha futuro, não tinha amanhã para ela. Era prostituir-se até o quanto talvez tinha idade para isso. E depois terminar de alguma forma trágica por doenças. E essa mulher creu no Deus de Israel. Uma mulher sem futuro, uma mulher que era a vergonha da família. Quando ela creu no Deus de Israel, igual as parteiras, enfrentando o rei de Jericó, igual as parteiras enfrentando o faraó, as parteiras foram abençoadas. E essa mulher foi tão abençoada, que aquela que era a vergonha da família, agora foi e chamou a família. Ela salvou por conta dela. A vergonha agora foi a salvadora. Por causa daquela mulher que creu, que um dia foi a vergonha, agora toda a família foi salva. O sinal que os espias pediram para que eles soubessem que casa não poderiam tocar era um cordão vermelho. Aí nós vamos lá para o pessoal na região de Gósen, quando o anjo da destruição da morte ia passar, Deus mandou que
eles passassem sangue do cordeiro nos umbrais. Quando o anjo passou, viu o sangue, não entrou. Quando amanheceu, naquela noite, nenhum cachorro, está escrito assim, nenhum cachorro latiu naquela região. Mas na casa de cada ímpio egípcio tinha um morto. A Bíblia diz que desde a casa do faraó até do prisioneiro, tinha um morto. Porque eles não tinham o sangue de Jesus sobre eles, o sangue do cordeiro, que representa o sangue de Jesus. Quando ela amarrou o cordão vermelho, aquele cordão vermelho representa o sangue de Jesus, o sangue do cordeiro. Pois toda a cidade, aquela cidade virou as ruas um mar de sangue. Aquelas muralhas caíram de forma surpreendente e aquilo virou um mar de sangue. Mas a prostituta miserável que vendia o corpo por dinheiro para comprar pão, a vergonha da família, quando creu no Deus de Israel, no Deus que nós estamos falando, pregando, ela foi a salvadora de toda a família, nunca mais voltou àquela vida miserável, teve a vida dela transformada, está na genealogia de Jesus, porque ela se casou nada mais, nada menos com um príncipe judeu chamado Salmão. Ela teve o filho chamado Boaz. Boaz casou-se com Ruth e teve Obed. Obed teve Jessé, que teve Davi. Essa mulher não tinha chance. Pensa alguém sem chance na vida. Pensa alguém numa sociedade tratada como lixo, usada como um animal, sem valor nenhum. A derrota da família, a ovelha negra da família, a vergonha da família. Mas quando ela creu no Deus de Israel, ela creu no Deus de Israel. Ela deu um passo de fé rumo ao Deus de Israel. Ela creu, ela amarrou o cordão vermelho na janela da casa dela. E ali representava a cobertura do sangue do Senhor. Aquilo virou um mar de sangue. Na casa dela, nem um fio de cabelo alguém perdeu. Todos que ela levou para debaixo do teto dela, onde tinha o sangue do cordeiro, todos sobreviveram. Ou seja, a escolha que ela fez influenciou toda a família dela, salvou toda a família dela. Toda a família foi poderosamente abençoada por aquela escolha de vida. E o que moveu essa mulher? Um temor ao Deus vivo. E quando ela temeu a Deus, é impossível uma pessoa temer a Deus e não ser abençoada. Quando ela temeu a Deus, a vida dela foi radicalmente, agressivamente abençoada. Porque esse é o resultado daquele que se submete a Deus. É impossível não ser abençoado. Pois ela fez parte, ela foi aceita no meio de Israel. Ela foi abraçada. Agora ela construiu uma vida. Teve futuro. Você lê lá em Mateus, você vai encontrar Raabe na genealogia, parente de Jesus. Parece inacreditável, mas ela está lá. Você vê do início ao fim, está Raabe lá. Casada com Salmão, mãe de Boaz. Seu neto foi Obed, seu bisneto Jessé, seu trineto Davi. Isso é muito forte, porque ela creu. E se submeteu, ela arriscou a vida dela, as parteiras arriscaram a vida. Raabe arriscou a vida dela. Ela arriscou a vida, porque o rei disse não. Ela ia medir força com um rei mau, como era o rei de Jericó. Pois ela mediu. Por temor ao Deus de Israel, ela fez uma escolha.
As parteiras fizeram uma escolha. Raabe fez uma escolha. E essas escolhas corretas transformaram a vida delas. Israel, o grupo original fez uma escolha. Reclamar, murmurar, ser levado por qualquer um. Ao fim, essa geração não entrou. Isso tem que nos mover. Jeremias 5, vamos ler isso aqui, 22. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não pode ultrapassá-lo. O que Deus já nesse versículo está dizendo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu botei limite em tudo. E vocês precisam aprender a fazer isso na vida de vocês. Vocês estão vendo? Ele pegou um exemplo. Estão vendo o mar? As ondas quebram e tal. Mas ela vem até aqui. Ela não pode mais. Porque eu não deixo. Porque eu dei uma ordem e tem que me obedecer. Isso é uma decisão tomada. Vocês precisam aprender comigo. Acaso vocês não me temem? Ele está perguntando. Não tremem diante da minha presença? Deixa eu contar para vocês, eu dei uma ordem. E o mar me obedece. Vocês precisam se submeter a mim. Porque até o mar, aliás, eu já falei que nós vemos tudo obedecendo a Deus, só o homem que não. Tudo, o mar, a figueira, por aí vai. E ele deixa esse exemplo para nós. Essa é uma decisão tomada. E vocês? Vocês precisam aprender a colocar limite na vida de vocês. Cada ser humano, cada cristão, precisa entender que limites são necessários. Pessoas que vivem sem limite são pessoas destruídas. Nossos filhos precisam de limite, nossos animais precisam de limite. Nossos parentes precisam de limite. Nossos amigos precisam de limite. Nós precisamos colocar limite na nossa vida e um cerco ao nosso redor. Até aqui vai, daqui para frente não vai. Relacionamentos onde não há liderança é uma bagunça. Famílias onde não há liderança é uma bagunça. Casamentos onde não há liderança é uma bagunça. Tem que ter limite. E somos nós que colocamos. Com decisões que nós tomamos. Eu digo, não, é até aqui. Mais que isso, não. Às vezes reclamamos de coisas. Você põe limite. Ou não. Está reclamando do que? A vida é sua. Muitas vezes eu vejo pais reclamando dos filhos. Pequenininhos ainda. Espera aí, essa criancinha chegou até você para você educá-la. Se você não tem disposição de educar, ela vai seguindo. Você não gosta do que ela está fazendo? Ensina diferente. Mas dá trabalho. E as pessoas não querem trabalho. Eu vejo elas reclamando. Muitas vezes eu vi gente reclamando até dos animais. Mas você pegou esse animal. Agora põe limite para ele. Seu limite é aqui. Você vai até ali. As pessoas não colocam limite. E aí elas perguntam por que a vida delas está uma bagunça. Mas Deus ensina. Mas este povo, tem coração obstinado e rebelde. Obstinado, duro, rebelde, está em rebelião. Queridos, a rebelião está relacionada na Bíblia à lepra.
Nós vemos lepra na Bíblia é pecado. E nós encontramos Miriam com lepra por causa do quê? Rebelião. Nós encontramos Geazi com lepra por causa de quê? Mentira. Nós encontramos Uzias, o rei Uzias com lepra por causa de quê? Orgulho. Isso significa que uma pessoa que está em rebelião, uma pessoa que está mentindo, uma pessoa que está no orgulho, ela está atraindo lepra para a vida dela. E lepra é comparada ao pecado. E o pecado mata. A lepra vai te consumindo. O pecado consome a sua vida. Miriam ficou leprosa porque se rebelou contra a autoridade dela, contra a liderança dela, Moisés. Geazi foi tomado de lepra porque mentiu. Colocou palavras na boca de Eliseu, do líder dele. Uzias, o rei Uzias, foi tomado de lepra. Porque ele mexeu com quem? Com sacerdote também. Foi tomado de lepra, acabou com a vida dele, alteraram o destino deles. Mas esse povo tem coração obstinado e rebelde, eles se afastaram e foram embora. Só que aí a gente sempre tem essa ideia de que afastou fisicamente, nem sempre. Nem sempre. Às vezes a pessoa não se afastou fisicamente, mas se afastou no coração. E a Bíblia deixa isso bem claro. Esse povo me deixou no coração. Deixou o Senhor no coração. Não dizem em seu íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus. Não tem isso lá dentro. Eu vou temer a Deus. Vamos temer a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Não, o Senhor está dizendo, não tem isso dentro deles. Não dizem em seu íntimo, temamos a Deus, o nosso Deus, porque a gente tem que dizer isso. Não, eu vou obedecer porque eu temo a Deus, eu vou fazer isso aí por obediência a Deus. Não havia, o Senhor está dizendo, não tem esse pensamento neles, não está dentro deles. Eu vou temer a Deus. Aquele, está falando de Deus, que dá as chuvas do outono, e da primavera no tempo certo, e nos assegura as semanas certas da colheita. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Quantas pessoas que têm privado dessas, chuva de primavera, de outono, colheita, está falando de prosperidade, de abundância. O Senhor diz, vocês têm se privado disso. Vocês têm se privado, vocês têm, a atitude, os pecados têm afastado essas bênçãos de vocês. E ele continua, há ímpios no meio do meu povo. Crente misturado com crente ímpio. Uma bagunça, crente ímpio. Pior do que ser um ímpio é ser um crente ímpio. O que é o crente ímpio? Aquele que está na prática da iniquidade. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita, como num esconderijo de caçadores de pássaros. Preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano. Casas cheias de engano. E essa casa pode ser não apenas uma casa física, mas a casa espiritual. Como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornaram poderosos e ricos, estão gordos e bem alimentados. Gordos e bem alimentados. E olha aqui, não há limites para suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Ou seja, não se preocupam com nada relevante. Ou seja, gente que estava abençoada, agindo como ímpio, usando tudo que recebeu
para o seu egoísmo, de forma egoísta. Não cuidava do pobre, não cuidava do órfão, não fazia nada para ninguém. Aliás, é por isso que essas pessoas acabam sendo derrotadas, porque elas não fazem nada por ninguém. Elas vivem de forma egoísta, o que elas pensam, o que elas acham. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Ele está perguntando. Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade. Agora vamos juntos. E o meu povo gosta dessas coisas. Ou o quê? Gostavam do engano. Eles estavam vendo que aquilo não estava certo, mas eles gostavam do engano. Você observa que as pessoas, elas tendem a se habituar tanto com uma coisa, que quando elas se deparam com uma coisa diferente, que é o justo em Deus, elas têm dificuldade. São tantos paradigmas, tantas crenças demoníacas, que levam elas a gostarem da mentira, do engano. O profeta está profetizando mentira, ela sabe que é mentira, mas ela gosta. O sacerdote está governando por sua própria autoridade, não é pela autoridade de Deus, não tem nada de Deus ali. Mas eles gostam, porque eles não estão em busca de um relacionamento com Deus, mas relacionamento com pessoas, apenas. Opiniões de pessoas. Elas não estão atrás de Deus, elas não querem Deus. Elas querem coisas, elas querem pessoas, elas querem relacionamentos, elas querem qualquer coisa, elas não querem Deus. Ah, mas olha isso aqui, vamos juntos. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? O Senhor está perguntando, vocês estão vivendo como vocês querem, não é? Mas o que vocês vão fazer quando isso chegar ao fim? Porque vai chegar. O que Ele está dizendo? Isso vai chegar. Vai ter fim para isso aí. Isso aí não vai ficar aí por muito tempo. Não vai ficar assim. E o que vocês vão fazer? Quando vocês decidirem a vida de vocês, à base dos profetas mentirosos, dos sacerdotes que governam pela sua própria autoridade, vocês sendo guiados pelos os ímpios, gordos, que não se preocupam com nada, uma hora tudo isso vai terminar, tudo isso vai cair. E aí, o que você vai fazer da sua vida? Após ter definido a sua vida em cima de coisas vazias, enganosas, mentirosas. O que você vai fazer quando chegar ao fim? Nós vamos pensar. Quando você olha para fora, o mundo está um caos. Está tudo uma bagunça. Eu vejo as pessoas sendo levadas por qualquer coisa. Elas são levadas por informações, elas são levadas por blá, 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 por movimentos. Elas são levadas. Queridos, prestem atenção, a igreja do Senhor Jesus, seja na crise, seja no tempo da abundância, ela sempre triunfa, tá? Ô igreja de Jesus. Para o Senhor que Ele merece. O crente não depende de nada que está aí fora. O crente depende do Todo-Poderoso. Nos momentos mais difíceis é que o povo de Deus mais sobressaiu. Aliás, ali mesmo, onde na parte das parteiras, quanto mais o povo era oprimido, mais o povo crescia. Agora, as pessoas que são do contra, elas vão tentar minar aquilo que veio para dar certo. Isso em tudo. Em tudo, eu vejo isso o tempo todo. E o que é pior, crente cego, sem discernimento, vai sendo levado.
por informações, por blá blá blá, vão sendo contagiados, contaminados. A igreja do Senhor Jesus, em qualquer tempo, ela triunfa. A igreja do Senhor Jesus não perece. Quem é que perece? Eu sou crente, estou perecendo. Queridos, tem a igreja salva e a igreja não salva. Tem os nascidos de novo e os não. Eu estou mostrando isso aqui. Tem os caras que estão lá comendo do maná e reclamando dele por influência de gente que nem tinha nada a ver com aquilo. Esse povo não entrou na terra prometida. Porque esse povo não temia Deus. Esse povo só buscava Deus por comida e bebida. Não queria um relacionamento sério com Deus. E nós precisamos temer a Deus acima de tudo. E em todo tempo, nós temos que nos manter firmes naquilo que nós sabemos à luz da palavra de Deus. Igual nós vemos aqui, Hebreus 11, 15. Se tivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Está falando de quem? Está falando de heróis da fé. Hebreus 11, heróis da fé, patriarcas. Se estivessem lá pensando, sou peregrino aqui, sou estrangeiro, não gosto disso aqui, e pensando, eu acho que o Abraão, eu acho que é melhor eu voltar para Harã, acho que é melhor eu voltar para Harã, acho que é melhor eu voltar para Harã, eu não sei, acho que é melhor eu voltar para Harã. Ele tinha encontrado um meio de voltar. Só que ele jamais teria vivido o propósito de Deus na vida dele. Ele teria alterado completamente o destino dele. Porque Harã não era mais lugar para ele. Aliás, nunca foi. Nunca foi. O pai dele parou lá, naquele lugar, fundou aquele lugar, deu o nome do irmão que tinha falecido e ficou lá. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não... vamos juntos, isso aqui tem que ler. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. E significa que Deus se envergonha de ser o Deus de algumas pessoas. E significa que Deus se envergonha de ser o Deus de algumas pessoas. De gente dizer que é de Deus. E viver como uma pessoa que não conhece a palavra, que não teme. Deus não se envergonhou de ser chamado o Deus deles. Meu Pai, que o Senhor nos guarde disso. Imagina eu aqui, imaginar que Deus está se envergonhando de ser o meu Deus, de eu contar para os outros, gente, meu Deus, é o Deus de Israel, é o Deus vivo, tá? A conduta dessa mulher não bate. Como é que ela tem coragem de dizer que eu sou o Deus dela? Antes que alguns dizem assim, nós estamos na graça, eu estou lendo o Novo Testamento. A graça não é por... A nossa salvação não é por mérito, mas em nenhum momento vai abrir mão do esforço, do temor, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado, se envergonha. Seja o tempo que for, ele não se envergonha, jamais, de alguém dizer, foi o Deus de Abraão, tá? Tudo bem, eu não me envergonho, pode dizer, eu sou o Deus deles mesmo, fui o Deus deles mesmo. Não se envergonha. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Porque está aqui, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício.
Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta, vamos juntos? Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Porque a Bíblia deixa bem claro, você vê lá no capítulo 22, que ele foi embora com os servos, não fala que ele foi com Isaque, e o Isaque foi com ele, porque Deus o recebeu de forma figurada. Ele foi morto para Deus, porque aquela foi a intenção do coração daquele homem. E esse homem nunca tinha visto, pelo menos a Bíblia não fala, um morto ressuscitar, pois ele acreditou que Deus era poderoso, ele ia matar Isaque, Deus ia ressuscitar Isaque, mas Deus não ia falhar com ele. Ele nunca tinha visto um morto ressuscitar, mas ele acreditou que ele podia matar Isaque e que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Até uma coisa que ele nunca tinha visto, ele creu que poderia acontecer, mas Deus não ia falhar com ele. E ele foi até o fim, temendo a Deus, obedecendo a Deus, e entregou o filho a Deus. E a Bíblia fala, aqui eu amo, quando eu leio em Gênesis 12, quando ele foi para levantar o cutelo, o anjo disse, agora não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Eu sei que você me teme, você teme a Deus, porque você não negou o que Deus te pediu. Você não negou. O que nós temos negado a Deus? Talvez coisas pequenas. Tem sido motivo de reclamação e de negar, e de isso e aquilo. Ele não negou o filho. Baseado numa fé tão grande e viva, que Deus é poderoso para ressuscitar, mas não vai falhar. Eu posso matar meu filho, mas Deus ressuscita, mas não vai falhar. Porque Deus tinha prometido que era por intermédio de Isaque. E agora então mata o Isaque, termina? Não, não termina. Ele tinha certeza, não termina. Deus ressuscita, mas ele não falha. Será que você tem essa certeza que tudo pode falhar, mas Deus não vai falhar com você? Tudo que você tem que fazer é temer a Ele? O que estamos temendo? Queridos, faça uma pesquisa. A primeira causa, a causa número 1 de morte é infarto. A segunda é de erro médico. E eu vejo gente que confia muito mais na voz da medicina do que na voz de Deus. Você sabe muito bem que o nosso país está tomado pela podridão da corrupção. Dá uma olhada naqueles que julgam, que detêm o poder de julgar, de fazer justiça, são os mais injustos. E é neles que você tem colocado a sua confiança? É nele? Neles? Você vê que nessa transição as pessoas têm uma dificuldade tão grande, e elas querem destruir com tudo. Você vê para todo lado querendo destruir. Só que, queridos, quando Deus bota uma coisa, ninguém pode destruir. Não pode. E tem mais uma coisa. Em todo tempo, antes da prosperidade, na palavra de Deus, veio crise. Para as coisas serem consertadas, muitas vezes, meu filho, o barraco está tão... Não dá para fazer reforço. Tem que demolir. Tem que recomeçar. Em todo o tempo, na palavra de Deus. Antes, muitos desafios e depois grande abundância. Deus tem nos dado promessas de grande abundância, inclusive para essa nação. E o povo de Deus precisa crer em quê?
temer a Deus acima de tudo e parar de dar vozes ao diabo, aos seus instrumentos, a blá blá blá. E manter o foco no quê? No que é relevante. No que tem importância. E ponto final. Se eu temer a Deus e me colocar debaixo do sangue de Jesus, debaixo da vontade dEle, é impossível alguma coisa dar errado. E ao invés de eu falar de problemas, eu oro. Ao invés de eu falar de situações, eu oro. Eu oro pela minha vida, eu oro pelas pessoas, eu oro pela nação. Nós oramos, como a Bíblia manda cada crente fazer. Ao invés de ser levado pelo bando, dominado pela gula, nós temos que ser levados pela palavra de Deus e por tudo que Ele já fez por nós. Porque será que Deus precisa ainda provar alguma coisa para alguém? Ah, por favor, deixa eu lhe fazer essa pergunta, responda para você. Deus ainda precisa provar alguma coisa para alguém que Ele é Deus? Será que alguém ainda precisa de mais alguma prova? Que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, infalível, imbatível. Agora, eu tenho o direito de fazer minhas escolhas. E as escolhas que eu fizer vai acarretar um tipo de consequência. E se eu não gosto das consequências, dos resultados, eu preciso dar uma olhada na minha semente, nas minhas escolhas. Porque para cada decisão, você sabe, uma consequência. E se ela não é boa, eu tenho que ir na decisão. O problema está na decisão, o problema está na escolha. Porque quando as parteiras decidiram ir contra o rei do Egito e ficar a favor, temer a Deus, elas foram abençoadas. Quando Raabe foi contra o rei de Jericó e creu no Deus de Israel, ela foi abençoada com toda a família. Abraão creu até o fim. E o que é mais forte para mim, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Coloquem-se de pé, por gentileza. A mão no seu coração. A palavra para cada um que aqui está é: tema Deus e veja a glória de Deus. Tema Deus independente de qualquer coisa e veja a glória de Deus. Se submeta a Deus. Não ceda às pressões, às opressões. Não ceda às ameaças, às preocupações, o diz que diz, o bando de estrangeiros cheios de gula, que só tomavam suas decisões à base de estômago. Tudo o que você tem que fazer é temer a Deus. Tudo o que você tem que fazer é se submeter a Ele, contra tudo, contra todos, se necessário. Agora, vem cá. Muitas vezes eu vejo as coisas uma bagunça. Às vezes a vida de uma pessoa, uma bagunça. Para consertar, quando Deus começa a lidar com as coisas não... É muito interessante isso. Às vezes você antes não estava mexendo com o mundo espiritual. O diabo estava deitando e rolando na sua vida. Quando você começa a mexer, ele não vai gostar. Ele vai espernear. Só que ele foi derrotado. E é isso que você tem que entender. Ele foi derrotado. Ele foi derrotado. Você talvez achou difícil uma vida inteira mexer em coisas que você não queria. Agora começou a mexer. O mal está esperneando e ele quer mostrar para você que está pior, está não sei o que, mentiroso. É os últimos suspiros dele. É os últimos suspiros dele. Levante-se. Tema Deus e olhe para a cruz. Amarra o cordão vermelho na sua janela.
Amarra. Entra debaixo da vontade de Deus. Debaixo do sangue de Jesus. Se submeta à vontade dele. Tema e vai. Continue lidando com as coisas. Continue mexendo com o que precisa ser mexido. Continue tomando decisões radicais de mudanças. E resista firme. E não tema nada. Porque tem uma frase na Bíblia que define tudo. Operando Deus, quem pode impedir? Às vezes eu dou até a risada do diabo, das coisas que o diabo faz. Porque, tá bom, diabo, vai. Ok. Quem é que vai vencer? É sempre Deus na vida do crente. É sempre Deus, queridos, na vida do crente. Sempre o Senhor. Não tema nada. Se submeta a Ele com a força da sua vida. Amarra o fio de escarlata de vermelho na sua janela. Se coloca debaixo do sangue de Jesus. Enfrenta o que tiver que enfrentar. Porque a igreja do Senhor Jesus sempre triunfará. Jamais um crente de verdade será derrotado. Isso é completamente impossível. Tema a Deus. E você vai ver o resultado final disso. Coloca a sua vida e tudo nas mãos de Deus agora. Conta para Ele. Coloca tudo diante dele. Fala com Ele. Sem temor. Sem preocupações. Sem ceder às pressões. Tomando as decisões que são necessárias que o Espírito Santo tem colocado diante de você. Chega de cegueira. O Senhor vai fazendo a obra aqui. Vai queimando o teu povo do alto da cabeça à planta dos pés. Que toda cegueira vai sendo arrancada da vida da igreja agora. Eu repreendo em nome de Jesus uma mente cega. Essas vendas têm que cair. Em nome de Jesus Cristo. Esse espírito manipulador eu repreendo em nome de Jesus. Esse domínio maligno que ainda tem estado sobre a vida de cada pessoa, eu repreendo em nome de Jesus. Eu determino um povo livre, fortalecido, restaurado, curado, completamente restaurado. Restaura a visão da igreja, meu Deus. Toma a mente e o coração de cada pessoa. Restaura mentes e corações. Levanta o espírito dessa pessoa. Vai tomando cada um agora com poder. Em nome de Jesus, coloca a tua vida de verdade nas mãos de Deus. Coloca todas as situações diante de Deus. Para de olhar para fora. Para de dar ouvidos ao que não tem importância. O Espírito Santo está dizendo: tema a Deus e ponto final. Tema a Deus. Ah, bispo, eu quero uma palavra para mim. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Tema a Deus. E você vai ver o que Ele vai fazer por você. Bispo, eu preciso de uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão. Decida por Deus. Decida temer a Deus. Custe o que custar. E você vai ver o fim que você vai ter. Eu tenho sofrido pressões. Resista. O diabo vai ceder. Sujeita a Deus. Resista o mal. Ele vai ceder. Ele vai cair. Bispo, começou a se levantar coisas. Eu te digo pelo Espírito Santo de Deus, vão cair. Bispo, as notícias não são boas. Notícias boas chegarão até você se você temer a Deus. Tema a Deus. Bispo, mas sabe, o negócio é, queridos, o seu problema não é mais difícil. O seu problema não é o problema mais impossível da face da terra.
Bispo, mas isso, queridos, tema Deus e Ele vai te dar vitória. Talvez hoje você sofreu uma pressão enorme, até o final da semana não está mais aí. Eu lido com isso todos os dias. Eu sou acostumado a uma coisa, a acordar com uma pressão violenta e terminar com aquilo desaparece. Começar a semana de um jeito e ela terminar de outra. Para de temer ameaças. Para de temer as pressões. Para de dar ouvidos a bobagens. Tema a Deus, confie nele. Esteja debaixo da vontade do Senhor, debaixo do sangue do Cordeiro. Porque o anjo da destruição, da morte pode passar, na sua casa ele não entra. Em toda Jericó pode ter um mar de sangue, mas na sua casa vai ter salvação. Todo mundo ao teu redor vai falir, você não. Vai quebrar, vai se arrebentar, você não. Você vai ver perdas, fracassos e destruição e sofrimento. Na sua vida não. O Senhor está dizendo isso para você. E eu quero que isso entre com a força que o Espírito Santo está passando. É uma palavra de vitória. Deus não quer mais você vivendo uma cegueira e na manipulação, sendo manipulado e levado. Ele quer que você tema Ele, confie nele. Será que você se enquadra nessa turma que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus da pessoa? A sua conduta, a sua confiança, a sua fé não envergonha a Deus? Porque quando você envergonha a Deus, você está engrandecendo o mal. É porque você está cedendo para Ele. Ele está sempre à procura. Ele está sempre à procura. Entre os 12 ele encontrou Judas. No Éden, ele olhou, examinou cada animal, disse, não, a cobra é melhor. Essa é a mais astuta. Ele usou de uma habilidade dela. Por isso nós precisamos de discernimento. Porque Deus pode usar das nossas habilidades e ser um triunfo. Deus pode usar a nossa vida para a glória dele, mas já pensou o diabo usar? Fazer uso de algo que funciona como uma qualidade e ele toma conta daquilo para o mal? Porque eu estou cego, porque eu não estou ouvindo a Deus, porque está faltando o temor de Deus na minha vida. Tema Deus. Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, eu digo a você, se coloca debaixo dessa cobertura, tema o Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer, como Ele vai agir na sua vida, os livramentos que Ele vai te dar. Como Ele deu livramentos a Sifra e Puá, como Ele deu livramentos a Raabe e toda a sua família, como Ele deu a Abraão e tantos. Ele está dizendo, eu vou fazer por você. Creia em mim. Põe tudo diante dEle. Ó Senhor, estou colocando minha vida, estou colocando essa questão e eu saio daqui com outro espírito, com outra visão, pronto para viver com uma fé elevada. Eu não vou me curvar. Vou temê-lo até o fim. Senhor, levanta o teu povo com força. Restaura com grande poder. Que saia daqui um povo revestido de força, de autoridade, para enfrentar aí fora, com coragem, sem medo. Um povo que não se curva. Um povo que triunfa em qualquer momento da vida. Saia dessa reunião para triunfar. Tema Deus e você vai triunfar. Você vai triunfar em nome de Jesus, confie nisso. Eu abençoo a sua vida, a sua família, a sua casa, a obra das tuas mãos. E tudo que você fizer vai prosperar.
E eu digo a você e libero essa palavra de poder. Você vai triunfar em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo o teu povo, meu Pai, tendo absoluta certeza que cada pessoa que está recebendo a palavra e se colocando debaixo dela, temendo o Senhor, vai triunfar. A tua mão potente vai se manifestar de tal forma que ela se surpreenderá com a sua glória. Obrigada por tudo. Eu abençoo o teu povo e tomo posse de grandes vitórias, testemunhos e boas novas para a glória do teu nome. Eu abençoo essa igreja e que saia daqui um povo triunfante, poderoso, abençoado, que vai para níveis altos para a glória do teu nome. Obrigada, amém. Amém, amém.